Paz do Senhor, irmãos. Quem já chegou diz amém. A gente pode estar pouco, não pode estar desanimado, amém? Vamos estar junto aí. E eu espero que o Senhor fale com você. Assim como Deus colocou essa palavra no meu coração, a minha expectativa é que ela também chegue ao seu coração e que produza o efeito pela qual ela foi destinada. Só me organizar aqui. Hoje nós estamos numa manhã de domingo, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração um texto que está no Salmo 42. Eu queria que você abrisse e mesmo assentado para poder entender o que eu vou explicar. É uma mensagem expositiva, então ela precisa de um pouco da sua atenção para que produza o efeito. Se você não compreender o texto, automaticamente não vai produzir o efeito necessário. Mas é importante que você esteja atento. Os irmãos estão aqui? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se você conversar, você não vai entender. Se você sair, você não vai entender. Se você não prestar atenção, você não vai entender, porque é uma mensagem difícil. Diga assim, hoje vai ser uma mensagem difícil. Mas é fácil. Depende de você querer entender. Tá bom? O Salmo 42, antes de pregar, deixa eu só dar uma explicação aqui para você rapidinho. A epígrafe desse texto fala sobre o lamento de Davi. Davi, como você sabe, foi um rei escolhido ainda jovem para governar sobre Israel. E o lamento é diferente de reclamar. O que é um lamento? Talvez você já lamentou algum dia, ou você já reclamou algum dia. O lamento é quando você está, vamos dizer assim, triste com uma situação. Por exemplo, você perde um ente querido, um familiar ou um amigo. Você está triste com a situação e você lamenta a perda, mas você não pode fazer nada para resolver. Mas você não está reclamando porque a pessoa se foi, mas você está lamentando porque o seu desejo é que ela estivesse ali ao seu lado. É só para você entender a diferença. É normal um cristão lamentar. A lamentação é bíblica e ela é permitida e ela não entristece Deus. Ó Senhor, que saudade eu tenho do Senhor. Eu estou lamentando pela falta da presença. Mas eu poderia reclamar, o Senhor também nem me atende, nem vem, nem fala mais comigo. Isso é uma reclamação. E a reclamação, normalmente, ela tem uma justificativa, é uma busca de um direito. E o lamento, não. O lamento, eu estou aborrecido, triste pelo que aconteceu, mas eu não consigo fazer nada. Eu não consigo resolver, eu não consigo intervir. E o Salmo 42 foi um momento da vida de Davi que ele estava lamentando um fato que ocorreu em Israel e que a alma dele ficou extremamente entristecida, mas ele não podia fazer nada, senão lamentar. Então, às vezes, acontece isso com a gente na nossa caminhada. Tem coisas que nos acontecem que você olha e diz assim, o que eu vou fazer? A quem eu vou procurar? E muitas vezes o Espírito do Santo, que a Bíblia diz que habita dentro de nós, e que ele intercede com gemidos que são inexprimíveis, você não consegue explicar. Ele intercede a seu favor e o Senhor conforta o seu coração em momentos como esses que nós às vezes lamentamos. Tem alguém aqui? Amém? Então eu coloquei um tema nessa mensagem que é o fim do Salmo 42. Todo mundo tem um Salmo 42 na vida, mas ele não pode durar a vida toda. Diga comigo assim, um dia o meu Salmo precisa acabar. Ele não pode ser eterno. Você pode lamentar? É possível acontecer isso? Sim, mas tem hora que a gente precisa reagir para dar um jeito nessa situação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Então o tema é o fim do Salmo 42, do nosso Salmo 42, não o de Davi, o dele está eternizado aqui na Bíblia.
Mas às vezes nós também temos um salmo, e é interessante aprender também sobre isso. Os salmistas, eles escreviam os salmos. O que é um salmo? O salmo é uma música que era escrita por alguém, foi escrito por Asaf, foi escrito por Davi, foi escrito por Moisés. Tem outros salmistas que eles contavam através de canto aquilo que eles estavam passando. Era gratidão, era um lamento, às vezes uma reclamação, às vezes um louvor, ok? Ou contavam uma história que Israel talvez tivesse passado. Então o salmo é uma música, era cantada. E normalmente era direcionado ao maestro, ao músico, alguém que ia colocar naquela letra uma música para que fosse cantado e eternizado na vida daquelas pessoas. E esse salmo, vamos atento ao texto, são só 11 versos que eu vou ler, que diz assim. Eu queria, irmãos, eu quero tentar ser didático com você para te ajudar a compreender por que eu estou insistindo nesse ponto. Porque é muito importante, diga comigo assim, é muito importante. Não, irmãos, diga como se você estivesse aqui. Faz de conta que você veio, diz assim, é muito importante. Tem uma pessoa que está mais animada ali. É muito importante. Vou lá, 1, 2, 3. É isso. O que eu quero que vocês entendam é que é muito importante você compreender o texto. Então, quando eu ler, eu queria que você observasse os detalhes, porque o texto, a Bíblia, os textos da Bíblia, às vezes, de um verso para o outro, muda até a história. Muda o contexto, muda o sentido, muda o propósito. Então, às vezes, a gente lê o 1, lê o 2, mas o 2 não faz sentido. Não é que não faz sentido, é porque ele tá ligando alguma coisa. E o Salmo 42 e o Salmo 43 são juntos, eles estão separados aqui. Mas o 43, se você lê o 43 não lê o 42, você não entende o 43. Porque os dois foram situações que precisavam ser interligadas, e o salmista lamenta no 42, e quando ele canta o 43, aí que você entende, então era isso que estava acontecendo. Então é por isso que eu quero partilhar esses detalhes com vocês. E o texto diz assim: como o servo anseia pelas correntes de águas, o servo é aquele bichinho que o pastor Márcio gosta de matar. Né? É o mesmo, né? É ele. Do mesmo jeito que o servo anseia pelas águas, pelas correntes das águas, ele está dizendo, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha aqui uma comparação que o salmista faz. O servo, ele anseia, ele tem vontade de estar em lugar que haja correntes de água, para saciar a sua sede. Então ele está dizendo, da mesma forma que esse animal tem sede das águas, a minha alma tem sede do Senhor. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque na música fica bonito e ele queria mostrar isso. Então ele diz assim no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus, aí ele começa, observa, a falar com ele. Ele fala na segunda pessoa, depois é como se ele olhasse para um espelho e ele dissesse para ele o que ele havia necessidade. Aí ele fala assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando os olhos enchem, escorrem e vão parar dentro da sua boca, aquele gostinho de sal que você sente da lágrima, sabe? O salmista estava falando disso. Isso é que tem me sustentado. O meu alimento tem sido de dia e de noite. Eu não estou comendo de tanta tristeza na minha alma. Mas quando eu choro, a lágrima desce, vai no meu paladar e está sustentando o meu corpo através do meu choro. Ele está dizendo assim, olha só, dentro de mim, no verso 4, derramo a minha alma ao lembrar-me como eu ia, olha isso aqui, com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, e com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Escute que ele começa a entrar no propósito pela qual ele está lamentando. Aí, porque estás abatida, ele diz, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aí ele dá um grito, espera em Deus, pois ainda te louvarei. Aí, pela salvação que há na sua presença, ele afirma, ó Deus meu,
dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde Ormon, desde o monte Mizar. Um abismo, ele grita bem alto, chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas, aqui ele começa a mostrar, e vagas têm passado sobre mim. É aquele momento de luta, de angústia, de pressão. Aí ele responde, contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida, ele dizendo. Aí ele diz assim, a Deus, a minha rocha, eu digo, por que te esqueceste de mim? Ele faz uma pergunta. Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo que está me perseguindo? Como com feridas mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo continuamente, onde está o teu Deus? Aquele momento de que a gente é questionado, se Deus é contigo, por que as coisas não acontecem? Aí no verso 11 ele grita de novo, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda te louvarei. E aqui ele termina esse lamento. Então, como eu disse para vocês, agora eu queria a sua atenção, isso é o Salmo 42, Davi lamentando os fatos. Você observa que tem uma parte do texto que ele faz questão de lembrar que teve um momento que ele lembrava de dias poderosos da vida dele, onde ele conduzia a multidão que estava indo para o templo, para o culto. E ele disse que aquela procissão de pessoas, e muitas pessoas estavam indo para a igreja, cantando e louvando ao Senhor, ele lembrando desse tempo bom. E de repente ele fala assim, mas por que então que os meus inimigos olham para mim e riem de mim, perguntando, onde está o teu Deus? Que Deus? Aquele que você ia na igreja, aquele que você buscava ele, e agora parece que você está sozinho. Então, eu vou ministrar dessa manhã para vocês o que está relacionado a esse salmo, por que ele foi escrito. Então, essa mensagem, como eu expliquei, ela depende da sua compreensão, e eu vou precisar usar alguns versos de outros versos, né? Nós vamos ler, como lemos o Salmo 42, vamos caminhar um pouquinho no Salmo 43, nós vamos entrar um pouquinho no Números capítulo 7, vamos chegar em 2 Samuel no capítulo 6, depois vamos voltar para o Salmo 42 e vamos finalizar no 43. Quem entendeu? É mais ou menos isso. Então eu quero o seu entendimento, tá? Então o que ele diz aqui, ó? Os 3 primeiros versos, ele faz uma comparação de um animal que tinha anseio, que tinha vontade de estar ali. No verso 2, ele faz uma comparação de aquele animal com a mesma sede que tinha por Deus, ele compara a alma dele. Ele fala, a minha alma está desse jeito. No verso 3, ele diz que as lágrimas dele têm sido alimento dele. Então você consegue imaginar uma pessoa que esteja sofrendo, com angústia, com vontade de estar em algum lugar e não consegue estar, e alimenta da sua própria lágrima, que ele é o que estava sustentando. Então esse episódio aqui, ele fica incompreensível se eu não contar para você o que de fato estava ocorrendo. E aqui nós vamos parar onde? Na época que Moisés foi chamado por Deus para guiar o povo de Israel, Deus estabeleceu uma lei. Essa lei foi escrita por Moisés, que deveria ser implantado para o povo. E é sobre isso que Davi está falando no contexto do Salmo. E o capítulo 7 de Números, do verso 4 ao 9, diz assim, atenção, preste atenção nisso. Então disse o Senhor a Moisés. Quem foi que falou com Moisés? O Senhor. Ok? O que ele disse? Recebe deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Isso aqui é uma lei que Deus estabeleceu. E o verso 6 diz assim, assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. Atenção, irmãos. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Marari,
segundo o seu serviço, sobre as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas, escute isso, aos filhos de Coate ele não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário nos ombros. Atenção, o que esse texto está dizendo? Quando Deus estabeleceu a lei e que foi criado o tabernáculo e que foi criado a arca da aliança, Deus estabeleceu que dentre os povos de Israel e da tribo de Levi, esse povo ficava responsável por transportar os utensílios do templo. E entre deles existia uma que era a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Todos nós sabemos disso, sim ou não? Então, no momento da vida de Davi, Moisés já não existia, mas a lei prevalecia. Deus deu ordem que esse arraial precisava se movimentar. E no tempo, quando o arraial se movia, existia um ritual. Os filhos de Gerson e de Merari, eles ficaram encarregados de levar as coisas, os utensílios, as coisas pesadas, digamos, um baú muito pesado, a tenda, coisas que eram pesadas, era levado sobre o lombo dos animais, numa carruagem provavelmente. Eles colocavam e levavam, né? E a responsabilidade de levar a arca da aliança, isso era dos levitas, e não podia ser carregado sobre o animal, teria que ser sobre o ombro. Mas a pergunta que provavelmente está surgindo, o que isso tem a ver com o Salmo 42? O que isso tem a ver com essa história que eu estou tentando contar para você? A resposta ela é muito simples, porque aqui todos, inclusive Davi, era conhecedor da lei de Moisés, e ele sabia que aquilo que havia sido estabelecido por lei não podia ser quebrado. Mas o que aconteceu? Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, agora começa a você entrar na história. Havia o dia do culto. Lembra que uma parte do Salmo 42, Davi disse assim, ó, e eu me lembrei quando eu levava o seu povo em procissão, uma grande multidão de povos, para a adoração na casa do Senhor, e eles iam gritando em júbilos de alegria. Isso era uma festa maravilhosa, sim ou não? Quem aqui lembra de uma festa maravilhosa? Talvez o dia do seu casamento, talvez o dia de aniversário de 15 anos da sua filha, talvez o dia de inauguração da sua empresa, não sei. Aí, era isso que Davi estava falando no Salmo 42, eu lembro daquele dia. As pessoas estavam indo em júbilo, em grande quantidade, alegrando, e nós, com esse Salmo 42, chegamos no 2 Samuel, capítulo 6, que diz assim, naquele dia que eles estavam indo em júbilo, que estavam indo em festa, olha o que aconteceu ali. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Quantos eram? Depois, levantou-se Davi e partiu a Baal-Judá, com todo o povo que tinha consigo. Quantos eles eram? 30.000. Quantos eram? Isso. Então, por que eu insisto na didática? É porque se você não entender, fica sem graça a mensagem. Quantos eram? Era pouco ou muita gente? Imagina o culto domingo de manhã, Jonathan, com 30.000 irmãos congregando. Quem está me entendendo? Nesse dia, Davi está dizendo no Salmo 42, aquele dia, quando estávamos reunidos em 30.000, uma multidão que iam jubilando e cantando. Agora imagina, 30.000, quantos? Jubilando e cantando. Como é que é o som? Imagina. Era um barulho. É isso que ele está falando. Aquele dia, no Salmo 42, eu estou falando do que aconteceu no 2 Samuel, no 1 Samuel, melhor dizendo, 2 Samuel, no capítulo 6. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá, com todo o povo que tinha consigo, que eram 30.000, trazendo, olha só, dali para cima, que era quando estava subindo para Jerusalém, a arca de Deus. Ele está referindo àquele assunto. Preste atenção. E partiu dali, o qual, chamado pelo nome, e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha o que aconteceu. E levaram a casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô,
filhos de Abinadab guiavam o carro novo. O que eles fizeram aqui? Deus havia dito que tudo que tinha em Israel poderia ser levado pelos bois, porque Moisés tinha dado várias juntas de bois, dividido para 2 grupos de pessoas, e poderia levar as coisas. E disse, a arca da aliança não coloque nem carro e nem animal, leve nos ombros. Mas Davi, no 2 Samuel, toma uma decisão e autoriza que a arca da aliança fosse levada sobre um carro. E ele não imaginava que naquele dia alguma coisa ia dar errado. Diga comigo assim, tem dia que a gente não sabe. Fala, irmãos, me ajuda a pregar pelo amor de Deus. Diga assim, tem dia que a gente não sabe, mas tem alguma coisa que pode dar errado. Às vezes, o boi tropeça. Foi isso que aconteceu. Davi disse, não, tem gente demais, estamos todo mundo feliz, a festa está, o pau está quebrando, a alegria do Senhor é a nossa força. Bora, mas Davi, está quase na hora do culto, bora levar a arca, vamos, porque tem que levar para o templo, tem que subir para Jerusalém. Mas os levitas talvez já saíssem, põe sobre o boi, mas não deixa para trás, leve a arca da aliança. Ele não imaginava que alguma coisa ia dar errado no meio daquela caminhada. Pegaram a arca da aliança, colocaram em cima do carro e os bois começaram a andar. No meio, Jonathan, um boi tropeçou. Quem tropeçou? O que o povo tinha a ver com isso, irmãos? Nada, sabe como a coisa, isso não era para ser assim. Isso aqui que eu entro na história com você do Salmo 42, isso é um lamento. Quem consegue prever que um boi vai tropeçar? Quem pode imaginar que no meio da caminhada nossa, um boi, com a perna, com a picanha desse tamanho, vai tropeçar? A picanha é na perna mesmo, não é? O rei do gado está ali. Ó. A picanha, não sei, deu uma cãibra e o boi... E quando o boi tropeçou, a arca fez assim, ó. Não chegou a cair. A Bíblia diz que não chegou a cair. E Uzá, vê a arca da aliança. Eu falei isso aqui um dia. Ô Lucas, eu vou usar o exemplo seu só para eu ensinar os irmãos. Quem viu o dia que o Lucas resolveu arrumar? Tinha alguém aqui? O boi? Aí sai o Lucas lá de trás, usar, a arca tropeçou e resolve arrumar um. O que aconteceu? Caiu 8. Eu chamei ele e disse, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando eu era criança, a mãe dizia assim, Paulo, quando uma pedra estiver rolando, não entra na frente dela. Deixa ela parar. Se você entrar na frente e não der conta de segurar, ela vai te esmagar. Então foi o que aconteceu. O boi, meu Deus do céu. Fala do Senhor, irmãos. O boi tropeçou. E Uzá saiu lá de trás. E resolve pôr a mão na arca. Quando ele tocou na arca, a Bíblia diz que Deus partiu ele no meio. E fendeu Uzá. Eu choro agora com você, sabe por quê? Porque Davi falou assim, o que esse homem tem a ver com isso? Aqui entra o lamento. Quando é uma coisa que você não... Eu só queria ajudar. Eu queria levar a arca lá para dar um culto. Um abençoado de um boi tropeça, Uzá resolve ajudar. E Deus disse, não! A Bíblia diz que ele fendeu. Sabe o que é uma fenda? Não dá nem para imaginar a cena, irmãos. No dia, quantas pessoas viram aquilo? 30 mil. Ah, tem alguém aqui. Melhor ainda, essa foi metódica. 29.999,5. O resto de usar não deu para poder ver mais. Aí Davi, no Salmo 42, escreve lamentando sobre isso. Ah, pastor, nunca imaginei. É sobre isso que ele estava reclamando. Ele estava dizendo, gente... Aquele dia tinha 30 mil irmãos indo para o culto. A gente ia oferecer uma oferta ao Senhor. Vou dar um exemplo aqui do Valmir, da Cíntia. Se eles quisessem lamentar, Deus, eu estava indo para o culto. E eles me pararam.
E eu falei com ele por telefone, a minha vida virou outra, pastor. É isso que Davi estava falando. Eu só estava indo para a igreja e de repente as coisas viraram de ponta cabeça, eu não sei mais o que dá. Eu só estava indo trabalhar e descobri que eu estava mal, eu descobri que eu tinha um problema, o meu marido me deixou, eu fui demitido, eu não consigo te explicar, simplesmente eu estava indo para o culto, deu tudo errado. Davi estava lamentando no 42, contando a história de que aconteceu, 2 Samuel capítulo 6. E olha, escute, eu tenho que ler o texto com você, você vai ter que ter paciência em nome de Jesus para eu pregar a mensagem toda. Quem quer ouvir? Amém. Presta atenção. Olha só o verso 4 do 2 Samuel. E foram, Lucas, põe aqui, cadê o menino? Foi arrebatado? O Zá está aí, não? Põe aí o Zá. 2 Samuel, que eu vou explicar isso para os irmãos, capítulo 6. É hoje, irmão, pelo amor de Deus. Está lá? Põe mais para frente, vai mudando, verso 4. Olha só, irmãos, eu vou explicar isso para você em detalhe. Levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, mais para frente. E Davi e toda a casa de Israel, é isso que ele estava falando, festejava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolo. Era uma festa, sim ou não? Tipo o que o pastor Ivan faz. Pega pandeiro e bora, gente, é a festa, vamos levar a arca de Deus. E chegando a ele de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram pender. Algumas versões dizem, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Ele sabia ou não? Tem alguém aqui? Hello? A lei era de quem? Quanto tempo? Eles sabiam. Sabe que tem coisa que nós sabemos? Posso falar? Posso falar tudo, irmãos? E a gente sabe que não pode. Mas às vezes a gente faz achando que está ajudando. Mas os bois podem tropeçar. E morreu ali junto à arca, quase chegando na porta da igreja. E Davi se contristou, por isso surgiu o Salmo 42. Porque o Senhor abriu a rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Porque ele ficou muito chateado com o que aconteceu. Então vamos lá. Mas o que eu devo fazer quando os bois tropeçam? Qual deve ser a minha atitude? Aí nós vamos fazer uma ligação do texto que acabamos de ler com o Salmo 42. E aí no verso 4 do Salmo 42 entra o grito da alma de Davi. Dentro de mim, derrama a minha alma e lembro-me como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com os brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. O salmista está dizendo isso. E ele pergunta a si mesmo, ele pergunta ao coração dele, à alma dele, no verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, ele mesmo responde, espera em Deus, pois ainda te louvarei pela salvação que há na sua presença. O que o senhor quer ensinar com isso, pastor? Observe um detalhe. No verso 4, no verso 1, 2, 3 e 4, eu encontro o homem decepcionado com as suas lembranças, com a alma ferida com a sua história. Mas no verso 5 ele diz, espera lá, eu não posso ficar assim a vida toda. Eu não posso deixar isso me dominar a vida toda. Todo luto, irmãos, tem um tempo de acabar. Nós não podemos ter um luto eterno. Até certo ponto é aceitável. Uma perda, doer, até certo ponto é aceitável. Mas tem momento na nossa vida que a gente precisa dizer, não pode continuar assim. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma postura, eu preciso levantar a cabeça, eu preciso voltar a cantar, eu preciso voltar a sorrir, eu preciso voltar a ser feliz, porque não pode ser assim para sempre. E ele grita com a alma dele, você não pode continuar assim.
Diga para quem está do seu lado assim, tem momento que você precisa tomar uma decisão de melhorar. Era isso que eu estava dizendo, Jonathan. Ele disse, não pode continuar assim. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu entendo por que ele feria Uzá. Eu fiquei muito chateado com aquilo que aconteceu aquele dia. Me aborreceu, a minha alma ficou abatida. Eu estou super triste com isso. Mas até que dia que essa tristeza vai durar? Todos nós, na nossa vida, temos um Salmo 42, sim ou não? Quem aqui nunca passou ou está passando por um dia daquele que você diz assim, ai meu Deus. Jó passou um Salmo 42, tem Jó 42, mas ele passou um Salmo 42 que ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do nascimento dele. Ele disse, para que aquele dia, 8 de julho de 1975, existiu? Esse é o dia do meu nascimento, irmãos. Para que ele foi existir na história de Deus? Para que eu nasci nessa terra? O Salmo 42 de Jó foi tão terrível que ele disse, eu tenho raiva do dia do meu nascimento. O que você acha do dia do seu aniversário? Do seu casamento? Do aniversário do seu filho? A data que você deixou o Brasil? Não sei, cada um tem um salmo. O número é o mesmo, a história pode ser diferente. E todos nós temos isso. E quantas pessoas estão vivendo com a alma rasgada no meio, abatida, casamentos infelizes, filhos afundados no pecado, na droga talvez, histórias destruídas. E o mais grave, irmãos, é quando nós estamos passando por essa situação e a pessoa fica se martirizando, fui eu que eu fiz de errado, e se pergunta, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me escuta mais? Elias, o profeta Elias, que ressuscitou morto, que matou profetas de Baal e de Azera. Teve um dia na vida dele que o Salmo 42 dele começou escrito assim, quando Jezabel era a mulher de Acabe, irmãos, ela ficava tão endemoniada que ela entrava no diabo, o diabo ficava endemoniado. Você tem uma ideia. O diabo ficava endemoniado quando ela chegava. Não, era o Satanás ao quadrado. E essa mulher um dia olhou e disse assim, olha, faça os deuses a mim outro tanto, se amanhã essa hora esse tal de Elias não estiver morto, eu vou matar ele na unha, onde eu achar ele. E o homem de Deus, o profeta, que matou os profetas de Baal e de Azera na espada, que tinha feito chover fogo do céu, entrou numa caverna e escondeu e disse, não dá mais. Agora foi Jezabel que levantou contra mim. Ele esqueceu que Deus existia. E a Bíblia diz que ele ficou com medo de morrer. E é isso que às vezes a gente acontece, a gente acaba esquecendo, muitos estão vivendo o Salmo 42 dentro da própria igreja. Os cultos são aqueles que nós perguntamos na nossa alma, por que eu não falo mais em línguas? Por que eu não sou mais renovado? Por que Deus não fala mais comigo? Por que não tem mais palavra profética? Por que não é mais mencionado o meu nome? Por que eu não sou mais convidado? Por que não lembram de mim? Isso é o Salmo 42 na nossa vida. Deus, por quê? Porque eu não consigo mais ouvir a sua voz, porque eu não tenho mais desejo de ler a Bíblia, porque parece que eu estou desviado, parece que eu morri, estou só aqui, o que está acontecendo comigo? Muitos dizem, eu tenho saudade daquele tempo que eu converti, outros dizem, eu tenho saudade do dia que eu fui batizado do Espírito Santo, outros dizem, eu tenho saudade da igreja que eu congregava, eu tenho saudade do pastor que me chamava a atenção, eu tenho saudade daquela alma gritando e lamentando dentro, ô Senhor, mas eu não sei o que eu posso fazer para resolver isso. Alguns, mesmo capengando, mesmo arrastando a perna, mesmo mancando, ainda vêm na igreja. Outros perderam a força e já não conseguem nem mais congregar. Outros conseguem vir, arrastando, com muita dificuldade, eu vou e chegam aqui. Agora, interessante que no verso 6,
Aqui eu quero que você entre comigo nessa mensagem. Quem está aqui? Os irmãos estão aqui? Amém? O verso 6, ele grita assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrei de ti, desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o monte Mizar. O que é isso que ele está falando? O que Davi está querendo dizer com isso aqui? A terra do Jordão é um lugar de abundância, é um lugar de águas constante, é um lugar onde nos versos 1 e 2, ele fala do mesmo jeito que o servo tem vontade de ir para lá, de estar naquela reunião, de estar na tua presença. Eu estou desse jeito. É como se você estivesse falando com Deus assim, ó, preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor pode me dar um abraço só para acalentar a minha alma, só para me dar paz. O Senhor pode assentar do meu lado só um pouquinho, só para a gente estar junto. Eu estou com saudade do Senhor. É isso que ele estava falando. Davi estava lamentando no seu salmo e dizendo: oh Deus, eu preciso que o Senhor me visite de novo. Eu preciso que o Senhor me conforte, que me dê paz. Eu quero que o Senhor guarde o meu sono de novo. Eu quero que o Senhor faça a minha alma sossegar, a minha mente ter paz, o meu coração ter paz. E eu tenho certeza, irmãos, aqui ó, na minha Bíblia diz assim, que Deus não consegue aguentar um coração que quebranta diante da presença dEle. Sabe o que eu estou tentando explicar? Que na lição, aí chega no verso 6, ele faz aquele, como é que eu diria isso? Aquele rasgar da sua alma e dizer: Senhor, é como, eu não sei se eu vou exagerar no que eu vou falar aqui, eu quero que você entenda. É como se você dissesse para Deus assim: será que o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? Será que o Senhor não está compreendendo a minha dor? Alguém já passou por isso? Tem alguém aqui, irmãos? Eu estou pregando sozinho não, né? Era isso que ele fez. Ele disse: Senhor, não dá mais para mim. A Eliette tem hora que fala comigo assim: amor, eu estou cansada de ser pobre. Porque não é você. Aí, toda vez que ela fala, eu falo com Deus: o Senhor está vendo isso? Ela me chamou de pobre. Eu sou o marido dela. Se ela é pobre, é culpa de quem? Não, ela não tem que buscar riqueza. Ela é a rainha, o reinado é meu. Eu que tenho que pagar a conta. Aí eu falo com Deus na hora, ela não está afrontando a mim, o Senhor está vendo isso. Onde que estão as esmeraldas que o Senhor falou que eu ia achar? Eu pergunto. Eu estou assim, irmãos. Você finge que não, mas você às vezes está assim. O seu Salmo 42, às vezes a gente não tem, é até difícil de entender o seu Salmo. Você acha que é fácil? Oh Deus, eu sou tão bonitinha. Por que eu não caso? Quem está entendendo? Salmo o quê? Deus, o meu filho, que o Senhor me deu, que eu embalei, por que ele não arranja um emprego? Preste atenção no que eu estou te falando. Por que essa menina não casa? Por que esse marido não dá certo? A esposa, por que eu sou assim? Lamento, irmãos. Não é reclamação, é um lamento. Meu Deus, não era isso que eu sonhei quando eu era criança. Não foi isso que foi falado a respeito de mim. Igual a Alessandra falou da filha do Jonas. Não foi isso que foi falado. Senhor, por que as coisas estão fora do controle? Só que, é aqui que eu quero que você entenda a mensagem. Se você nunca tomar a decisão de fazer o lamento, as coisas não mudam. A minha mãe dizia, e eu não esqueço disso, eu tenho muita saudade dela, das coisas que ela falava. Ela disse: Paulo, ninguém acostuma com ruindade. Ninguém acostuma com sofrimento. Já acostumou a apanhar. Mentira, não acostuma. Ninguém acostuma com coisa ruim, irmãos. Ninguém acostuma com dar errado, comer comida fria a vida toda. A gente até come,
Mas não é isso, não foi para isso que Deus não fez casamento para virar briga. Ninguém acostuma de beijar, já acostumei, a gente briga todo dia, está errado. E o salmista estava dizendo no Salmo 42, oh Deus, olha aqui, ó, mede aí para o senhor ver, daqui para cá, de lá para cá, é aqui que está doendo. Até isso, irmãos, a gente precisa entender como orar. É aqui que é a minha dor, Senhor, arranca ela. E eu quero dizer uma coisa, na hora que Deus for arrancar, vai doer muito. Diga comigo, vai doer muito. Mas será a última vez que vai doer. Pronto. Amém? Deus está falando com alguém aqui? Aqui é interessante, no verso 7, é metáfora, filha? Quando é uma coisa assim, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Aquilo vem com tanta dor, com tanta... Ao ruído, ele diz, a som delas. Este é o momento na igreja que a gente vê mover, a gente vê as coisas, sabe, que você fala, olha para você e diz assim, meu Deus, eu estou pior do que eu cheguei aqui. Mas uma coisa eu vejo no Salmo 42, a sede de beber da água de Deus, mas com medo. Ele olhava e dizia assim, se eu for lá, e se eu tentar ser feliz e der errado? Parece até confuso o que eu estou tentando explicar para você, mas isso é real, irmãos. É aquilo que você imagina. E eu sei que às vezes tem pessoas que até remorso carregam. O que é remorso? Remorso é aquele sentimento de amargura, de dor, que você não consegue mais resolver. Por exemplo, uma pessoa que você brigou, discutiu, um pai ou mãe, filho, não importa, e ela morreu. E você não consegue mais falar com ela, não tem mais o que fazer. Aí fica aquele remorso que tira a sua paz. Davi estava numa situação que ele dizia assim, eu não sei, não dá, usar foi partido no meio. Deus está com raiva da gente. Agora eu te pergunto, como ficou a festa dos 30 mil depois que todo mundo ficou sabendo que Deus tinha fendido usar no meio? Hello? Você tem ideia do que ele está contando aqui? Ele está dizendo, vocês não têm noção do que aconteceu. Decepção com liderança. Eu conheço pessoas que estão fora das igrejas porque decepcionaram com a liderança. E nunca mais conseguiram firmar. Decepcionado com um casamento, nunca mais conseguiram ser felizes. Decepcionaram com um filho, nunca mais conseguiu abraçar o filho. Ou com os pais, e nunca mais conseguiram abraçar os pais. Aí, o que você faz? Às vezes as pessoas entram num mundo miserável, né, de automiseração. A automiseração é quando a pessoa fica se colocando num ponto de situação que ele tudo dá errado para mim, e começa... E aí a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E aqui, para eu terminar, a gente chega no Salmo 43. Diga assim, glória a Deus. Aí ele começa assim, ó, no Salmo 43, ele diz, faz-me justiça, ó Deus. Pletei a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me dos homens fraudulentos e iníquos, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aqui ele é como se ele, sabe, enche o seu pulmão de ar aí. Quem está aqui? Enche o pulmão de ar. Agora vai. Ele estava dizendo assim, eu não posso ficar aqui nesse Salmo 42, ele precisa passar. Ele precisa, pega uma folha da Bíblia aí, todo mundo, para me ajudar na dinâmica. Uma folha, uma só. As Bíblias de papel, a eletrônica não vai dar. Pega uma, faz assim, ó, faz barulho. Isso. Quando eu disser 3, você vai passar a página, ok? 1, 2, 3, vamos. Vamos fazer de novo, foi bonito esse negócio. Faz a página. 1, 2, 3. Davi disse, o Salmo 42 precisa passar. Agora, hoje eu vou começar a escrever o Salmo 43 na minha vida.
Aí diz assim, olha, irmãos, o verso 3, ele diz assim, Senhor, envia a tua luz, envia a tua verdade, para que me guie e leve-me a elas o teu santo monte, onde está a tua habitação. Ele estava dizendo dentro do seu coração assim, eu quero voltar a encontrar com o Senhor. Eu não vou mais deixar essas coisas do meu passado, da minha história, atrapalhar a minha comunhão contigo. Eu vou virar essa página de sofrimento. Eu vou deixar para trás essas mágoas, os problemas que eu tive de relacionamento, com liderança, com a minha história, com o meu passado. Eu quero sair daqui hoje com alegria, com vontade de voltar a ter comunhão com o Senhor, como se tivesse tirado de mim um peso das minhas costas, uma capa, aquela roupa suja, e dizer, não, eu quero agora de novo ter a alegria do Deus da minha salvação. Era isso que ele estava dizendo. Eu quero ser alguém novo a partir de agora. E aqui, olha, veja o que Davi estava dizendo quando ele escreve o Salmo 43. Ele estava dizendo, porque lá em Êxodo 33, verso 7, põe aí para mim, por favor, Êxodo 33, versos 7, 8, 9 e 10. Nós vamos ler na sequência para os irmãos entenderem. Eu falei com você que era uma mensagem didática, por isso eu preciso... Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos. O que é isso? É como se eles tivessem tirado todas as coisas que eles usavam, brincos, correntes. Vai, vira a página aí, por favor, verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha para você ver. A tenda foi colocada do outro lado, como se estivesse longe das pessoas, e todas as pessoas que iam buscar a presença de Deus, é como se eles vissem a tenda. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até que ele entrava na tenda. Estava olhando de longe, vai. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvens e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Davi estava dizendo assim, olha, aquilo que o Senhor fazia lá, aquilo que o Senhor... Põe o verso 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Era como se ele estava dizendo assim, olha, eu quero que isso, um ritual de adoração, volte a continuar dentro da minha casa. Eu quero voltar a ter essa comunhão contigo. Sabe aquela alegria de quando você põe a mesa e você fala com os filhos assim, vamos orar antes da gente comer? Tem uns, quando você olha, já comeu, já não espera, não tem ritual, não tem compromisso, não tem comunhão. Vamos fazer uma consagração essa semana, quando você vê, está todo mundo comendo. Davi estava dizendo assim, eu quero voltar a ter uma vida de comunhão com Deus. E o mais lindo de tudo isso é que Deus é o maior interessado em relacionar com você. Pergunta por quê? Porque a resposta ela é muito simples. Tudo isso que Davi está falando do Salmo 42 foi resolvido lá na cruz. Quando Jesus se entregou e resolveu todos os seus pecados. Quantos pecados? Tem pastor que tem dificuldade, alguns têm dificuldade em aceitar o que eu estou falando. Mas a minha Bíblia diz que todos os pecados foram perdoados, sem exceção. A sua consciência não pode mais estar pesada quando você entrega a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que você se torna filho de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida. Deus não vê mais um homem que fez o boi tropeçar. Deus não vê mais uma mulher que teve problema na vida. Ele vê um filho, uma filha que ele ama como filho de Deus. É muito importante que nós tenhamos as nossas questões resolvidas dentro de nós e nos lançarmos com alegria, com paz de espírito, com comunhão na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te chamar
vai tomar você pela mão. A Bíblia diz que ele toma pela mão direita e te diz para você: não temas, eu te ajudo. É importante hoje, nessa manhã, você conseguir entregar o seu coração por inteiro, toda a sua ansiedade, diz a palavra de Deus. Você tem que lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Deixa eu concluir a minha pregação aqui para você entender. O que nós temos aqui? Nós começamos essa pregação no Salmo 42. Uma pessoa que estava lamentando, estava lembrando de coisas do passado, estava sofrendo com a ferida de um terceiro. Pode tirar o texto aqui, filho. Estava sofrendo com aquela batalha, com aquela angústia. Depois, de repente, o Espírito do Senhor entra no coração dele e diz: não, você não pode continuar assim, você precisa tomar uma decisão. E ele vai e diz: já que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou começar a escrever um novo salmo. E a Bíblia diz que ele começa a escrever o Salmo 43 e diz: não, eu sou uma pessoa que fui comprada lavada, fui remida no sangue de Jesus, eu não posso continuar assim. É como se ele tomasse um banho, largasse aquele sofrimento, levantasse a cabeça e disse: amanhã é uma segunda-feira nova na minha vida. Amanhã é uma nova história. Agora, escute, deixa eu te ensinar uma coisa. Isso acontece assim? Não. Isso é um processo, mas todo processo é preciso tomar uma decisão. Se você tomar a decisão agora de que a sua casa será a casa mais feliz da terra, ela será a casa mais feliz da terra. Pastor, mas não depende de mim, depende do meu marido, depende da minha esposa, depende dos meus filhos. Não, é você que tem que tomar a decisão, porque a quem Deus vai olhar é a sua decisão. Foi isso que Deus fez. Davi tomou uma decisão, ele disse: a partir de amanhã eu quero ser uma nova nação. E Deus começou aos poucos a transformar aquele povo e acolher e receber de novo a adoração. O que eu quero deixar para você como ensinamento disso: é hora de pararmos de lamentar. Agora, tem coisas que Deus vai fazer que às vezes a gente vai sentir dor. Lembra do grito que nós demos? Porque quando vai arrancar uma ferida, às vezes dói. Mas depois ela começa a cicatrizar, vai cicatrizando, vai cicatrizando. 6 meses que é o corpo leva para recuperar, né, que é a média. Aí você vai olhar, fica a cicatriz, fica. Mas dói mais? Não, não dói mais. Porque Deus faz ela sarar. Amém? Eu te convido nessa manhã a fazer isso. Eu vou orar com você. Eu quero que você pegue essas coisas. Eu queria que você arrancasse elas de dentro do seu seio e jogasse para fora. Colocasse diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais viver com o meu rosto abatido. Eu não quero mais viver com a minha família destruída. Eu não quero mais viver com essas enfermidades. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração, que faz de novo resplandecer sobre mim a tua luz, que o Senhor me dê a paz. Irmãos, depende de uma oração, de uma decisão sua, porque Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos ou esperamos pelo poder dele que opera em nós. Ele é poderoso para fazer. Eu tenho um texto que eu nunca esqueço dele, que está escrito em Lucas 1:37, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Ele é poderoso para fazer. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode arrancar a sua tristeza. Deus pode restaurar seu casamento. Deus pode trazer seus filhos de volta. Deus pode colocar a paz dentro do seu lar. Deus pode te renovar. O Espírito Santo te encher de gozo, de alegria, de paz. Ele pode te renovar. Deus tem poder para tomar você pela sua mão e te dizer para você: não tema, porque eu vou te ajudar. Você precisa tomar uma decisão. E isso não depende de eu fazer uma mensagem aqui cheia de reteté e rodar. Não, não, não. O poder está na palavra. Ela é viva. A Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada que tem 2 gumes, e ela é capaz de chegar até as juntas e medulas e até a divisão da alma e do espírito. Eu não sei nem onde isso está, mas eu sei que a Bíblia diz que ela pode chegar lá e que pode dar um jeito. Tem alguém aqui? É simples quanto eu estou pregando para você. É simples quanto eu estou pregando. Basta você tomar uma decisão e dizer: Deus, hoje eu vou começar a escrever o Salmo 43. Amanhã a minha história será outra história. Para a glória, louvor e honra
do nome do Senhor. Isso é tão sério que eu estou tentando falar para vocês de uma forma tão sucinta, tão simples, que a mãe estéril, a mulher estéril, melhor dizendo, pode se tornar uma mãe, baseado no que eu estou falando. O mudo pode se tornar um pregador. Um cego pode se tornar o guia de outras pessoas, se nós crermos no poder da palavra de Deus. Ele é poderoso para fazer. Ponto. Tem uma frase que eu disse por muitas vezes, eu queria que você repetisse. Diz assim comigo, quando Deus... irmãos, me anima, eu estou desanimado, me anima. Diga assim, quando Deus resolve resolver, está resolvido e pronto. Tem alguém aqui? É só isso? That's it. Se Deus resolver, está resolvido. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte e bênção. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por este povo. Eu preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor propôs no meu coração. E a minha expectativa, o meu desejo é que esse texto possa ficar arraigado no coração deles e produza efeito. Quando eles estiverem com momentos de lamento, como estava Davi, eles possam lembrar do que foi ministrado e o poder que há no Senhor para resolver e ficar resolvido e pronto. Eu te peço que o Senhor possa entrar com a sua providência, conhecendo, sondando o coração de cada um de nós, também a mim, Senhor, para que nós possamos descansar no Senhor, que o nosso lamento se transforme num canto de júbilo, num grito de alegria e de louvor ao nome do Senhor, que se torne num culto de ação de graça para o louvor e honra e glória do teu nome. Diante do Senhor eu coloco o meu muito obrigado, a minha oração, apresento cada um dos seus filhos essa manhã e te peço que o Senhor possa nos despedir em paz para as nossas casas, que sejamos guardados e protegidos pelo Senhor, nos conceda uma semana de vitória. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida com toda sorte e bênção.